Meu amigo, eu avisei que agora o governo iria correr atrás do aposentado e pensionista. Muita gente está falando assim, Felipe, eu só acredito quando entrar no meu bolso. Acredito que entrar no seu bolso o quê? Você que é aposentado e pensionista, se você não agir agora, você não vai receber. O governo não vai pegar, você vai ter que solicitar para receber, tem que dar entrada. As pessoas não querem perder, às vezes, 30 minutos, 20 minutos para enviar um documento aí para receber esse dinheiro. Gente, eu não estou falando de pouco dinheiro. Não estou falando assim, o governo vai jogar dinheiro. Não é seu esse dinheiro. E você nem sabe. Presta atenção, olha só. Eles estão correndo atrás, tá? Ser aposentado, com você pensionista, pode ter dinheiro teu na mesa mais do que você. Imagina, aposentado, com você pensionista. Eu já vou contextualizar tudo o que eu estou falando aqui. Mas olha só, olha isso aqui. Olha que tem saído, que eu tenho recebido. Cara, todo dia chega isso aqui para mim. É que a fala é do presidente do INSS. Isso aqui é a manchete, né, gente? A manchete do jornal é: 14º salário será pago em julho para beneficiários do INSS. Eu vou explicar isso também. Muita gente falando, Felipe, mas eu já recebi meu pagamento de junho. Gente, ninguém recebeu o pagamento de junho. O pagamento de junho ainda vai vir, né, com reembolso. O pagamento de julho é só lá na frente. Eu vou explicar o que é isso. Realmente, o presidente do INSS falou isso? Falou. Falou em relação ao 14º salário? Falou. Eu vou explicar sobre isso. E muita gente eu falo que muita gente vai receber mais do que um 14º salário. Muito mais. 3 vezes, 4 vezes mais do que o salário que tem direito. Não é assim algo que o governo vai ter uma lei. Não, você já tem direito. Já ainda em 2025, não precisa de aprovação de lei, não é nada disso. Eu vou explicar sobre isso também. Agora, mais uma bomba no governo Lula. Muito grave o que vou ler nesse documento oficial que prova a que ponto chega a falta de respeito. Mais uma. Presta atenção, gente. Não bastava vocês, aposentados, com desconto de associação, agora empréstimo consignado, agora também o Vale Mais, que você nem sabe. Será que não fizeram no seu nome o Vale Mais? Você já consultou no meu INSS? Você está lá no meu INSS, entra no meu INSS aí e olha o seu Vale Mais e INSS. Presta atenção nisso aqui, é mais uma. E é a Globo que está anunciando, já não tem mais, a guerra já é, a Globo já entrou nessa batalha, porque eu acho que está afetando a Globo também. Presta atenção, a Globo denunciou essa fraude com a PicPay, com o grupo, gente, o grupo do Joel de Batista, o dono da Friboi, a PicPay também, cara, é uma atrás da outra, presta atenção. Essa guerra continua e agora com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do... Vou colocar isso completo. A expectativa é de que até a semana que vem o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo, com uma nova frente de investigação no INSS. Gente, mais uma, e presta atenção. Felipe, por que você não vai lá, não bota a cara no... Gente, tem gente falando, você tem que sair daí e ir lá em Brasília. Primeiro que a gente não tem condição financeira para ficar uma semana em Brasília hoje. Está muito cara a passagem, não existe condição. Se tiver algum financiamento, que a gente tiver um plano, doação aí para eu ir, eu vou. Mas é muito perigoso. Presta atenção nisso aqui. Eu vou soltar esses vídeos completos, rapidinho para você. São vídeos de 1 minuto. Esses vídeos, eu só coloquei um trechinho para ver o que você vai, né? O que você vai ver aqui hoje. Presta atenção nisso aqui. Você acha que vocês estão lidando, a gente está lidando com o amador? Por isso que eu falo, não adianta. Quem vai pagar é o governo que vai pagar os aposentados e pensionistas. Não será as associações. Presta atenção. A mãe de um servidor do INSS recebeu uma mensagem no celular. O texto pediu o endereço do filho para fazer uma surpresa. 3 dias depois, outro servidor do INSS recebeu uma ameaça no celular. Estamos de olho, dizia a mensagem, que também citava o nome da mãe dele e o modelo do carro dela, além de 2 endereços do servidor. Esse servidor é o mesmo que já tinha feito uma denúncia de irregularidades à Polícia Federal, como mostrou o Jornal Nacional na quarta-feira.
Os dois servidores atuavam para combater fraudes contra aposentados por meio de descontos ilegais na folha de pagamento. Eles procuraram a Polícia Federal em Brasília para prestar queixa. 2 inquéritos foram abertos, mas as investigações foram transferidas para a PF no Paraná, já que o número de telefone de onde partiram as ameaças era de lá. Na denúncia, um dos servidores diz: em decorrência de decisões proferidas em processos administrativos de apuração de irregularidades, foram encerrados 3 acordos. Nos últimos 2 meses, outros 2 foram suspensos, situação que reflete diretamente no repasse financeiro das entidades acordantes. Considerando que as mensagens contêm informações acerca de minha atividade profissional e o interesse em minha exata localização, temo que as ações tenham como objetivo causar intimidação ou coação. Meu amigo. Jogar no INSS tá mais difícil do que jogar no Tigrinho, né? Tá bom demais você ver como é que é o Brasil hoje em dia pro aposentado. Tá mais perigoso ele jogar no INSS do que no Tigrinho. No INSS é certeza que ele perde. No Tigrinho tem uma chance de não vir a carta, né? No INSS é o Rau. É o irmão do Lula, é o Tigrinho. Opa, não veio a carta hoje não. Meu amigo. Mais uma, né? Gente, e com isso, quando eu falo que o governo vai liberar muita grana, é o governo que vai liberar, porque eles já entenderam, e as pesquisas, né, já estão mostrando aí que a popularidade dele caiu, principalmente após, né, o escândalo do INSS, então reflete diretamente nos aposentados e pensionistas. Gente, o mensalão, petrolão, tudo usão aí, não chega na casa do brasileiro, porque o brasileiro não sente diretamente, né, que aquele dinheiro lá do mensalão é dele, é meu, é seu. Mas você não sai ali, você não consegue visualizar, sai do seu bolso, mas você não vê. A do INSS é mais complicada. Por que o da INSS é mais complicada? Porque reflete no bolso. Ou seja, a maioria das pessoas que estão aqui tem cidades, né, que foram 60% da população dos aposentados foram roubados. Então, assim, você sente. Então, assim, aquela população daquela cidade sente no bolso. Você foi descontado, né? E tem gente que ainda foi descontado e não sabe nem o que a gente está falando aqui. Então, deixa eu explicar para vocês. Eu vou colocar esse vídeo aqui do Ciro Nogueira. Tem vários vídeos aqui, gente, ainda para eu colocar para vocês. Aquele vídeo que ele vai explicar só esse aposentado, para você entender, só esse aposentado pegou mais de R$5.000. Eu vou colocar o vídeo completo explicando. Por que eu também, né, mais uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Por que eu vou colocar também o vídeo do ministro do TCU? Porque os aposentados vão pegar muita grana agora. O INSS, o Ministério da Previdência, ali, vai ter um prejuízo de bilhões, pode chegar a R$1 trilhão. E o ministro do TCU já falou que daqui para frente, né, há pouco tempo, não terá dinheiro para pagar os salários dos aposentados. Então, assim, o governo vai precisar liberar grana agora, vai querer fazer isso de uma forma administrativa, fazer pagamentos agora, mas para não ter mais prejuízo, porque o valor é muito maior. E preste atenção quando eu falo da pessoa sentir. Imagina você, uma cidade, são 19 cidades do Piauí, que 60% de cada 100, 60 foram descontados. 60 de cada 100 aposentados, 60%. Ou seja, 60 de cada 100, 60 houveram descontos indevidos. Cara, pegaram uma cidade inteira, subiram uma planilha no Excel, enviaram para o INSS e desconto. Presta atenção. Assim, perderam a noção do roubo. Muito grave o que vou ler nesse documento oficial que prova a que ponto chega a falta de respeito deste governo com o Brasil. E principalmente com o nosso Piauí. Essa é a lista do INSS de março de 2024.
governo Lula, com as 19 cidades brasileiras onde mais de 60% dos aposentados tiveram esses descontos fraudulentos nos seus benefícios. E, para nossa tristeza, o Piauí aparece em primeiro lugar com 9 cidades. Quase metade das cidades campeãs de fraudes são no Piauí. Olhem que absurdo. A cidade campeã de descontos no Brasil inteiro é Ribeiro Gonçalves, no Piauí, onde 65,4% dos aposentados da cidade foram vítimas desses descontos absurdos. Em Floresta, 63,98%, praticamente 2 a cada 3 aposentados. Em Patos, 63,15%, Jacobina, 61,88%, em Porto Alegre, 61,63%, em Passagem Franca, 61,18%, em Matias Olímpio, 60,88%, em Antônio Almeida, 60,19%, em São José do Peixe, 60% dos aposentados. Governador Rafael, isto é uma vergonha. No governo do PT, os aposentados de cidades tão humildes como as nossas foram roubados. Foi por isso que eu assinei o pedido de CPMI do aposentão, pois sei que isso aqui é apenas o começo. Agora, como explicar que o Estado que deu o primeiro lugar em votação para o PT receba em troca o primeiro lugar em que mais ocorreram roubos de aposentados do INSS? A palavra é uma só: decepção. Aí quando eu falo para vocês... Bolsa Família cai de... Ó, presta atenção nisso aqui. Quando eu falo para vocês que o único jeito do Lula reverter, esse governo reverter, não tem mais jeito. Não estou falando do governo Bolsonaro, não, porque a pesquisa Quest, né, diz que mais de 65% não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Então não está nem bom para o Lula nem para o Bolsonaro. Só que o Lula, diferentemente do Bolsonaro, ele tem a máquina pública na mão. Ele tem poder de aumentar Bolsa Família, dar 14º salário para aposentados, e o presidente da INSS já está começando a ventilar isso, usando o nome do 14º salário. Eu vou mostrar a matéria aqui para vocês, né? Mas é nisso aqui. Até a Globo, quando eu falar Globo, está batendo no governo Lula. E já entendeu que o Lula perdeu a base dele. O próprio Bolsa Família está com uma rejeição absurda. O Bolsa Família está com uma rejeição absurda em relação ao governo Lula. Presta atenção. A desaprovação para quem recebe Bolsa Família cai de 67, lá no início da pesquisa, para 51. É muita coisa. O fato de você perder apoio entre seus eleitores tradicionais é um problemaço, mas, por outro lado, pode ser considerado também, olha, se a gente tiver um outro olhar, é o eleitorado com que eles conhecem, sabe as necessidades e é mais fácil de reverter ou não? É mais dramático ou menos dramático? O pessoal de 2 salários mínimos, é a mesma situação, né? Otávio, do mesmo jeito que essa pesquisa traz um cenário negativo para o governo em torno desta ideia do tempo que a gente conversou, ela também traz esse alento, que é, se o Lula voltar a se conectar com a população de baixa renda da maneira que se imagina, né, ele tem totais condições de recuperar a aprovação, o apoio, a afinidade com esse grupo. Então, na minha visão, sim. Gente, como é que se comunica com esse grupo que está precisando de dinheiro? Escreve aqui. Você é presidente da República, tem a máquina na mão, gerando imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Só agora mais impostos. Mais impostos. De manhã, você vai tomar café da manhã, tá o Haddad te taxando. Deixando tudo mais caro. A agricultura, o seu café vai ficar mais caro, o seu imóvel vai ficar mais caro. O bom dia do governo Lula é esse. Então, assim, até quem votou nele, uma cidade... Cara, o Piauí foi aonde mais se votou no PT.
Eles roubaram. Quem roubou? Tu acha que aquela cidade, o Piauí, você acha que vai votar no Lula depois de ser roubado? Quando falam, porque o PT rouba, mas faz. Mas quando mete a mão no bolso do cidadão, quando mete a mão no seu bolso, você vai sentir. Isso que acontece. A verdade é essa. Só tem um probleminha, se eu puder apontar. E esse é o terceiro elemento que eu trouxe para o nosso debate. Eu estou vendo acontecer aos poucos uma certa quebra, uma certa frustração na relação do governo com as pessoas. As pessoas estão frustradas, elas esperavam mais desse governo. E os que mais estão frustrados são os que receberam a promessa de que iam ter picanha e cerveja e estão vendo a vida não melhorar como eu mostrei. Então, sim, você tem razão. O fato dele ter mais facilidade com o público de baixa renda é um facilitador, porque, em tese, o PT entende mais desse povo do que outros candidatos, né? Ele é o candidato dos mais pobres, ele sempre foi o candidato da classe mais baixa, trabalhadora, mas a frustração pode interromper esse processo de recuperação. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Agora, tem dinheiro para pagar esse pessoal? Tá? Presta atenção nisso aqui. Quando eu falo que é muita grana que os aposentados têm para receber, é por conta disso, tá? Eu vou colocar esse vídeo aqui agora, completo, e também vou botar o do ministro do TCU, tá? Explicando em relação a aposentados. Se vai ter dinheiro para os aposentados receberem o seu salário. O salário do aposentado está em risco. Você aposentado, com você pensionista, pode ter dinheiro teu na mesa mais do que você imagina. Túlio Amâncio mostrou agora, trouxe ontem também a história de um aposentado que conseguiu na justiça a devolução de R$ 2.800, que é o valor que foi roubado da conta dele. Agora, mais do que isso, uma indenização de R$ 3.000. A justiça deu várias decisões assim, com devolução e indenização. Indenização tem variado de 3 mil a 5 mil, mas tem casos de R$ 10.000, porque é um absurdo o aposentado ser roubado e quem roubou encerra o caso devolvendo o fruto do roubo. Imagina, sem reajuste, sem nada, sem uma reparação, sem uma indenização. Então, fique esperto, procura um advogado, corre atrás, porque se você sofreu desconto ilegal, não deixa barato. Dificilmente irão receber salários futuramente, porque não tem mais gente trabalhando de forma adequada para pagar os aposentados, porque todo mundo recebe um tipo de auxílio, uma bolsa, isso ou aquilo. Então, nós, em vez de ensinar a pescar, nós estamos dando peixe para todo mundo, mas vai chegar um momento que não tem mais peixe para dar, porque vai acabar o peixe, vai acabar o dinheiro do Estado brasileiro, do município, da União, como aqui, é espumoso. Eu sou favorável que as pessoas recebam, que tenham um auxílio, as pessoas não podem passar fome. Mas tem que orientar, tem que ensinar a pescar e não somente dar o peixe. Essa guerra irão receber salários futuramente, porque não tem mais. Com mais um fator objetivo contra o governo e a favor da oposição. É que saiu no Diário Oficial de hoje o despacho decisório do presidente do INSS, o novo presidente, que é o Gilberto Vale Júnior, e esse despacho tem o número 66, com a data de hoje, que ele suspende o Vale Mais. É o meu INSS Vale Mais. 319 bilhões de reais agora, até agora, o somatório de dinheiro, de recursos desviado dos aposentados brasileiros, aposentados que foram roubados por sindicatos atrelados a lulopetismo. Desde o irmão do presidente até o Ricardo Lewandowski, que defende essas entidades, roubaram o dinheiro do brasileiro desde 2016. Eu volto a explicar. Em 2016 não precisava mais de mensalão e petrolão, porque eventualmente as emendas parlamentares já subornavam os deputados e senadores para votarem junto com o governo Lula-petista. Em 2019, o governo Bolsonaro não teve nada a ver com isso, porque ele limitou a potencialidade de impostos e descontos cobrados para desviar para o bolso de sindicatos. À tarde, o presidente sancionou a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa é evitar despesas da ordem de quase 10 bilhões de reais. Voltou a farra quando houve uma movimentação de quase 100 bilhões de reais em 2023.
com anuência, com complacência e com percepção do ministro Lupe, que já tinha sido demitido em 2011 no governo Dilma Rousseff. Ou seja, o bom ladrão volta à casa do crime, como dizia Geraldo Alckmin. Agora eu te faço duas perguntas. Para que serve o sindicato? Aqui em São Paulo serve para fazer greve para professor, tirar a educação da cabeça do aluno, a possibilidade de ascensão social e intelectual do aluno e tirar a merenda do aluno. Para que serve o sindicato? Para tirar dinheiro de aposentado para dar para o bolso de Lula petista. E para que serve o STF no Brasil? Se tivesse um escândalo dessa magnitude no governo Bolsonaro, que não haveria, porque o governo Bolsonaro, um governo liberal, conservador, nunca deu trela para sindicato, cuja função sempre foi tungar e tirar dinheiro do bolso do trabalhador brasileiro, ou seja, não é representação de trabalhador, é tirar o dinheiro do trabalhador, e agora a gente sabe, para colocar sabe-se lá no bolso de quem, mas esse bolso de quem privilegia, como todos os sindicatos brasileiros, um governo lulopetista esquerdista. Ou seja, o maior escândalo da história da República Brasileira está se convertendo agora nessa tungação, somada dos impostos consignados, para tirar do bolso do trabalhador mais humilde, mais simples, mais simplório. É aquele que não tem dinheiro, às vezes, nem para pagar a comida, para colocar nos seus filhos, para colocar nos seus netos. E agora, você eventualmente está envelhecendo, vê, depois do mensalão, do petrolão, que desviaram juntos R$1 trilhão, mais 219 bilhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro. E quem fez a gente votar nessa gente, quer dizer, a gente não, vocês votarem nessa gente, foram exatamente o STF, em conluio com a Rede Globo, que ressuscitaram o lulopetismo com nojinho do Bolsonaro, com nojinho da direita, com nojinho do conservadorismo, ressuscitaram essa gente para voltar a ser do crime, para cometer mais crimes, para roubar, e agora roubar de idosos, de necessitados, de aposentados, que é a população mais frágil do Brasil. Meu amigo, 21 minutos aqui de vídeo, né? A gente começa a gravação aqui, às vezes faz ao vivo, às vezes faz gravado, mas sempre sem corte, direto ao ponto, e acabou ficando já estamos em 21 minutos, e eu não gosto de deixar vídeo muito longo aí, mesmo que a gente tenha muito conteúdo para colocar, a gente não tem conteúdo repetido, está sempre trazendo conteúdo novo aqui para você, alguns vídeos a gente traz de volta, porque é muito importante, como a fala do ministro, né, como explicações, e eu queria fazer um vídeo mais curto, explicando passo a passo de como solicitar de volta, porque associações vão começar a responder ao INSS, você que solicitou, né, o pedido pode ter uma contestação da associação, que ela vai dizer que você fez, provavelmente eles vão ter alguma gravação ali, que não é sua, né? Mas eu preciso ensinar aos aposentados e pensionistas como solicitar, né? Como fazer a defesa. E também explicar o passo a passo aí, essas duas matérias que eu recebi, essa aqui, né, falando sobre o ministro aí, o presidente do INSS falando do pseudo aí 14º salário, aqui ó, eu vou ler essa matéria aqui também para vocês, vou trazer e explicar ela, e também isso aqui ó, outra coisa, Pix entra na aposentadoria a partir de julho, está confirmado. Eu vou ler, vou trazer o que realmente está acontecendo, tá? Mas eu preciso explicar com calma, esse vídeo está muito grande. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer explicando passo a passo de como solicitar, inclusive você que não teve desconto. Será que não teve mesmo? Como é que você sabe se teve desconto ou não? Eu vou mostrar aqui também no próximo vídeo, beleza? Se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, compartilha, e eu acredito demais que o melhor ainda está por vir e só está começando. Tchau, tchau.